Poucos episódios na história moderna são tão perturbadores quanto o que aconteceu na Romênia comunista, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. No coração do país, em uma prisão aparentemente comum, ocorreu uma das experiências mais sombrias e desumanas já registradas na Europa, o Experimento Pitaty. Entre 1949 e 1952, um programa de reeducação foi conduzido dentro da prisão de Pitaty, com o objetivo de destruir completamente a identidade, a fé e a moral dos presos políticos. O que se passou ali ultrapassa o entendimento humano, um verdadeiro pesadelo, onde vítimas eram levadas a agir contra si mesmas e contra os outros, perdendo pouco a pouco o senso de quem eram. Para entender como isso foi possível, é preciso voltar ao contexto da época. Após a Segunda Guerra Mundial, a Romênia se viu sob a forte influência da União Soviética. O país, que antes era monárquico e tradicionalista, foi gradualmente submetido a um regime comunista autoritário, que buscava eliminar qualquer traço de oposição. Milhares de pessoas, estudantes, padres, intelectuais, ex-militares e qualquer um suspeito de ideias burguesas ou reacionárias foram presos e enviados para campos de trabalho ou prisões políticas. O novo regime queria moldar uma sociedade completamente nova, baseada na lealdade absoluta ao partido e na submissão total ao Estado. Foi dentro dessa lógica de controle e medo que nasceu o Experimento Pitaty. A prisão de Pitaty era uma instalação de segurança média, localizada no centro da Romênia. A princípio, era apenas mais uma das muitas prisões políticas do país. Mas, a partir de 1949, ela se tornou o centro de um projeto obscuro de reeducação, inspirado em práticas soviéticas de condicionamento mental. O plano era reconstruir completamente os prisioneiros, fazê-los renunciar às suas crenças, amizades, valores e até à própria identidade. A meta era criar um novo tipo de cidadão, fiel ao regime, sem passado, sem religião, sem moral independente. O método era cruel em sua lógica. Primeiro, os recém-chegados eram colocados em celas com detentos que já haviam passado pelo processo de reeducação. Esses reeducadores, antes prisioneiros comuns, tinham sido quebrados emocionalmente e agora agiam como instrumentos do sistema. Eram eles que aplicavam o programa nos demais. O novo prisioneiro era recebido com humilhações, intimidações e pressões constantes. Era forçado a confessar qualquer coisa mesmo que fosse inocente. Se demonstrasse fé, era levado a negá-la. Se mencionasse a família, era instigado a repudiá-la. As sessões de reeducação podiam durar dias. Os prisioneiros ficavam privados de sono, passavam fome, enfrentavam frio intenso e pressão psicológica contínua. Eram forçados a repetir frases contrárias às suas convicções, a criticar pessoas queridas e a se distanciar de tudo que os definia. O mais perverso, porém, era o ciclo emocional. Depois de certo tempo, o prisioneiro que sobrevivia ao processo era obrigado a aplicar o mesmo tratamento em outros como uma forma de provar sua lealdade. Assim, a prisão se transformou em uma engrenagem desumana, onde o medo e a obediência substituíram qualquer senso de compaixão. Os relatos dos sobreviventes são profundamente marcantes. Há testemunhos de pessoas que foram forçadas a agir contra amigos, a renunciar à fé, a participar de atos que iam contra tudo que acreditavam. Muitos foram submetidos a situações de extrema humilhação, sendo obrigados a insultar professores, pais ou símbolos religiosos. Havia também uma tentativa deliberada de apagar qualquer sentimento de solidariedade. Os prisioneiros não podiam confiar uns nos outros, pois qualquer gesto de empatia poderia ser punido. O resultado era devastador. Os detentos perdiam completamente a noção de quem eram. A exaustão física se misturava ao esgotamento mental, à culpa e ao medo. Muitos não resistiram emocionalmente. E mesmo os que sobreviveram jamais voltaram a ser os mesmos. O Experimento Pitaty não foi apenas um programa de repressão, foi uma tentativa de remodelar a alma humana, destruindo-a por dentro para substituí-la por algo moldado pelo regime. As estimativas sobre o número de vítimas variam. Calcula-se que entre 1.000 e 5.000 pessoas tenham passado pela prisão de Pitaty durante o período do experimento. Centenas não sobreviveram, embora o governo tenha ocultado os números reais. A verdade sobre o que acontecia ali só começou a emergir depois de 1952, quando o programa foi interrompido e alguns dos envolvidos foram julgados.
Mas os julgamentos foram superficiais, voltados mais a proteger o regime do que a fazer justiça. O principal mentor dentro da prisão era Eugen Urcanu, um ex-estudante que havia sido preso por atividades anticomunistas, mas acabou se tornando o líder dos reeducadores. Sob sua direção, as práticas atingiram níveis inimagináveis de crueldade emocional. Urcanu acreditava que, para criar o homem novo comunista, era preciso apagar do indivíduo tudo que o tornava humano. Ele foi executado em 1954, mas o trauma coletivo deixado por suas ações jamais desapareceu. O regime comunista tentou, por décadas, apagar o rastro desse episódio. O nome Experimento Pitetti foi proibido, os arquivos foram fechados e falar sobre o assunto era considerado crime. Apenas após a queda do comunismo, em 1989, a história começou a vir à tona. Documentos foram encontrados, sobreviventes deram depoimentos, e o mundo descobriu a dimensão dessa tragédia. Hoje, o experimento é lembrado como um dos casos mais extremos de manipulação mental e controle psicológico do século XX. Mas o que torna o experimento Pitetti tão assustador não é apenas o sofrimento físico. É o fato de ter sido concebido para apagar a essência humana, uma tentativa de eliminar a individualidade e transformar pessoas em peças obedientes de uma máquina ideológica. O método consistia em forçar a vítima a participar da própria destruição interior, confessar, delatar, negar, agredir verbalmente até que não restasse mais nada além da obediência cega. Foi uma forma de aniquilação moral e espiritual. Os sobreviventes viveram com cicatrizes profundas. Muitos relataram que, mesmo após anos, ainda carregavam culpa por terem sido forçados a agir contra outros. Outros nunca mais conseguiram retomar a fé ou o senso de confiança nas pessoas. Alguns morreram em silêncio, sem conseguir falar sobre o que viveram. Mas para os que contaram suas histórias, havia uma necessidade urgente, que o mundo soubesse e jamais esquecesse. O que aconteceu em Pitetti é um lembrete terrível do que o ser humano é capaz de fazer quando o poder e a ideologia substituem a empatia e a moral. É a prova de que o mal não precisa apenas de monstros às vezes, basta um sistema, uma ordem e pessoas comuns dispostas a obedecer. O experimento Pitetti foi o resultado de uma máquina política que via o homem não como um ser com alma, mas como uma ferramenta moldável. Hoje, a prisão de Pitetti ainda existe, e parte dela foi transformada em um museu da memória. Lá, os visitantes podem ver as celas e os objetos que restaram. É um lugar silencioso, pesado, mas necessário. Cada parede parece carregar o eco das vozes daqueles que viveram ali. É um lembrete vivo de que a dignidade humana é frágil e precisa ser defendida constantemente. Quando se fala em violência, geralmente pensamos em dor física. Mas o experimento Pitetti foi muito mais do que isso, foi um laboratório de desumanização. Ele mostrou como uma ideologia, quando levada ao extremo, pode corroer todos os valores humanos. Mostrou também que a mente pode ser ferida tanto quanto o corpo e que a pior prisão é aquela que se instala dentro da própria consciência. Relembrar o experimento Pitetti não é um exercício de morbidez, mas de memória. É lembrar para que não se repita. É reconhecer que regimes totalitários, de qualquer lado do espectro político, acabam por esmagar o indivíduo em nome de uma causa abstrata. É perceber que a liberdade e a dignidade são bens frágeis, que precisam ser protegidos a cada geração. O experimento Pitetti foi uma tragédia humana, mas também um espelho que mostra até onde a humanidade pode descer quando a ideologia se torna mais importante que a compaixão. E, por isso mesmo, essa história precisa ser contada, para que, nas próximas vezes em que o poder tentar moldar o ser humano à força, o mundo se lembre do que aconteceu em Pitetti e diga não. Se inscreva no canal e deixe seu like, isso ajuda a plataforma a divulgar esse tipo de conteúdo. Compartilhe e ative as notificações. As fontes do vídeo estão na descrição. Comente, você sabia disso? Conhecia essa história? Até mais!